Bom, nesse bloco a gente vai falar sobre comportamentos aprendidos do tipo associativo. Tá? A aprendizagem associativa ela ocorre pela ligação que o indivíduo vai fazer entre um fator ambiental e o comportamento relacionado a esse fator ambiental. E aí a gente tem dois tipos de aprendizagem associativa. O condicionamento clássico, em que o estímulo, que antes era um estímulo inócuo, neutro, ele se torna relacionado a uma resposta, e esse é o chamado condicionamento pavloviano, pela descrição inicial por Ivan Pavlov, e o condicionamento operante, em que o comportamento ele é reforçado, né? Então, existe a resposta comportamental que causa uma modificação, causa uma consequência, e essa consequência, então, ela reforça a presença do comportamento, ou ela não reforça a presença do comportamento e ele é inibido, dado por Skinner. A gente vai falar agora do clássico. Então, o condicionamento clássico, o condicionamento operante, ele foi inicialmente estudado por Ivan Pavlov, por isso ficou sendo conhecido como condicionamento clássico, pavloviano ou condicionamento respondente. Tá? Foi primeiramente identificado pelo grupo de estudos do Pavlov em 1920 e foi derivado de estudos, na verdade, que buscavam entender a fisiologia do trato gastrointestinal. Então, o Pavlov, ele era um fisiologista que estudava efeitos do sistema gastrointestinal, né? E ele buscava entender as secreções relacionadas ao trato gastrointestinal. Dentre essas secreções, a secreção salivar era alguma coisa de interesse de estudos dele. Então aqui é o grupo de estudos, né? Vocês estão vendo aqui o IC, e é o IC que vai trazer todo o benefício para o grupo aí, vocês vão ver. E aqui o cachorro com a glândula salivar canulada, tá? Não tem nenhum problema de deglutição com a canulação dessa glândula. Ele não sente nada, só que ela coleta o conteúdo salivar. Então o que aconteceu? A ideia aqui foi o seguinte: o Pavlov trabalhava com cachorros, né? O cachorro era o modelo experimental dele. E o aluno que fazia a alimentação dos cachorros, um dia notou que todo dia, quando ele chegava, né, para alimentar os animais experimentais, os animais começavam a salivar copiosamente antes dele distribuir a comida. E ele achou aquilo muito curioso, comentou com o Pavlov, que teve o insight de que isso deveria ser uma resposta condicionada à presença do aluno, à resposta de andar do aluno. Tá? E aí eles foram avaliar o que estava acontecendo. Então, a ideia aqui é que um estímulo anteriormente inócuo deve desencadear uma resposta condicionada e vai mudar de nome. Então, um estímulo não condicionado gera uma resposta não condicionada, natural. Então, a comida gera salivação. Um som alto gera sobressalto. Um jato de ar gera resposta de piscar o olho. A resposta não condicionada é a resposta natural do estímulo não condicionado. E é isso que vai ser usado para fazer o condicionamento. Incluindo agora um estímulo condicionado, que é um sinal que não tem nada a ver, é um sinal inócuo, neutro, que se torna, depois do condicionamento, um sinal, um estímulo condicionado. Então aqui, ó, o estímulo condicionado pode ser um sinal sonoro, uma luz, qualquer coisa que não cause a resposta não condicionada inicialmente e que passa a desencadear depois da tarefa de condicionamento, depois das vezes que o animal for treinado. Então, o que o Pavlov fez? Ele pegou um metrônomo, né, esse instrumento aqui que marca passo musical, e ele apresentou o metrônomo para o cachorro. E notou que o cachorro não respondia com salivação. Falou, bom, então é isso mesmo, né? É esse o meu estímulo neutro. O cachorro não responde. E aí ele pegou o alimento, que é o estímulo não condicionado, e apresentou para o cachorro e observou a salivação acontecer. Estímulo não condicionado, resposta não condicionada. Perfeito. Aí ele passou vários trials, vários momentos, associando o metrônomo com o alimento e a causa da salivação decorrente do alimento. Então, sempre que ele apresentava o alimento, ele apresentava concomitante o metrônomo fazendo barulho. Depois de várias tentativas, ele faz o teste.
e o próprio metrônomo, sozinho, sem a presença do alimento, desencadeia a salivação. Então, a resposta condicionada, que é agora a salivação, ela não está sendo desencadeada pelo estímulo não condicionado. Ela está sendo desencadeada pelo estímulo condicionado, que é o metrônomo. Tá? Essa resposta não condicionada, ela é muito semelhante à resposta não condicionada. Porém, ela não é idêntica. Então, a salivação ela não tem a mesma copiosidade, uma salivação mais aquosa. Mas ela é ainda assim uma salivação. Nesse condicionamento clássico, a gente tem variações, que são os condicionamentos clássico, apetitivo e aversivo, excitatório e inibitório, além das causas subsequentes, que são a aquisição, a extinção e a recuperação. Então, o que é o condicionamento apetitivo? É aquele em que o estímulo não condicionado, ele é um estímulo prazeroso. Tá? Então, alimento causa prazer, água, se você está com sede, causa prazer, drogas de adição, ganhar num jogo, ou grupo social, família, amigos, estímulo sexual, todos os estímulos que causam prazer, certo? Por exemplo, essa bota aqui, ela é um estímulo prazeroso? Não, né? Ela é um estímulo neutro, ela não causa nada. Mas se eu associar essa bota com um estímulo prazeroso, estímulo sexual, eu vou começar a desencadear no indivíduo treinado a resposta de prazer apenas pela presença da bota. Isso é um tipo de condicionamento apetitivo. Por outro lado, o condicionamento aversivo envolve um estímulo não condicionado desprazeroso. Choque, dor, cheiro ruim, ansiedade, medo, são estímulos desprazerosos. E aí, então, a gente vê a associação com um elemento neutro gerando a resposta. Por exemplo, choque associado com um som. Um som inicialmente inócuo, mas quando associado com o choque, desencadeia a resposta de medo. E aí a gente vê que o som, depois de várias tentativas, desencadeia a resposta de medo por si só, mesmo que inicialmente não fizesse. Então aqui um exemplo desse condicionamento, né, em que o indivíduo aqui tem uma resposta, tem um estímulo não condicionado que é um beijo apaixonado, e esse beijo apaixonado desencadeia a resposta não condicionada de arousal sexual, de estimulação sexual. Mas, se eu pegar um estímulo inócuo, uma cebola, né, e parear com o estímulo não condicionado, beijo apaixonado, que desencadeia a resposta sexual várias vezes, então toda vez que o cara for beijar a moça, ele tem que comer uma cebola, ele fica cheirando cebola. Várias e várias e várias vezes, até o momento que a própria cebola, o cheiro da cebola, desencadeia nela a resposta de arousal sexual. Tá? Então ela associou um elemento inócuo, a cebola, com o estímulo não condicionado, beijo apaixonado, e acaba desencadeando a resposta. Daí, nesse momento em que desencadeia a resposta, a gente vai chamar o estímulo agora de condicionado e a resposta também de condicionado. Condicionamento pode ser ainda excitatório ou inibitório. Então, a gente põe CS+, ou CS-. E aí a variação é a presença da resposta ou a ausência da resposta. Ok? Então, no caso do condicionamento excitatório, eu vou associar a uma resposta sendo executada. Então, estímulo inócuo, rato, bebê, não faz nada, não responde. Estímulo não condicionado de barulho muito forte, o bebê chora. Se eu mostrar o rato com o bebê, se eu mostrar o rato com o barulho várias vezes, o bebê vai chorar inicialmente por causa do barulho, mas ele vai acabar associando com a presença do rato até o momento em que só o rato causa a resposta. Então, esse é um condicionamento excitatório, embora o estímulo aqui seja aversivo. Né? No condicionamento inibitório, eu também tenho aqui a associação com o estímulo, só que eu vou levar a ausência do sinal, a ausência da resposta. Então, para eu extinguir a resposta, eu posso usar o condicionamento inibitório. Por exemplo, o som, como no caso anterior que eu mostrei,
pareado com o choque, desencadeia medo. E aí eu posso sempre associar esses dois elementos até o momento em que o som desencadeia o medo. Paralelo a isso, eu posso apresentar o som com uma luz, e nesse momento que o som e a luz são apresentados em concomitância, eu não dou choque no indivíduo, então ele não expressa medo. E aí eu posso usar essa associação de estímulos para remover o medo dele, certo? Então eu vou diminuir a resposta, dessa forma o animal aprende a não responder, eu deixo de expressar. Existe a contingência, estímulo não condicionado com estímulo condicionado, que são apresentados ao mesmo tempo. E aí a gente vai ter problema na repetição dessas apresentações, a possibilidade de ocorrência de habituação ou sensitização. Como que eu sei que eu estou causando condicionamento e não estou habituando nem sensitizando o indivíduo? Então eu preciso utilizar vários tipos de controles. Nesses casos, os controles vão incluir o estímulo condicionado ou o estímulo não condicionado, apresentados individualmente, independente. Tem um grupo de animais no meu teste de condicionamento que vai receber só o estímulo condicionado e um grupo que vai receber só o estímulo não condicionado. Além disso, eu tenho que usar controles randômicos e assim eu consigo fazer várias alternativas mostrando que realmente o estímulo neutro que eu estou utilizando, ele pode vir a ser um estímulo condicionado quando associado a uma resposta específica do estímulo não condicionado. Existe também o arranjo temporal, que interfere bastante na resposta condicionada. Então, vários arranjos temporais foram testados para a gente entender quais seriam os melhores, que funcionam melhor para a gente usar em condicionamento. Então, o primeiro deles é o Delayed Conditioning Procedure, em que eu tenho o estímulo não condicionado apresentado antes, e antes de terminar esse estímulo não condicionado, eu apresento o estímulo condicionado e observo a resposta. O estímulo não condicionado, ele vai funcionar aqui como um preditor da resposta, certo? E aí, então, eu vou precisar que o indivíduo associe o início do estímulo não condicionado com a subsequência do estímulo condicionado e passe a responder. Então, aqui eu tenho o intervalo entre os dois estímulos que está um em cima do outro. Então, eles são concomitantes em algum tempo, ok? Para esse tipo de aprendizado, envolve muito cerebelo, pode ter aprendizagem condicionada. No caso do Trace Conditioning Procedure, a gente tem o estímulo não condicionado antes, bem antes do estímulo condicionado. E aí então tem um intervalo entre eles, tá? Que vai fazer com que o animal tenha que pensar, tenha que responder aqui, fazendo uma aprendizagem, portanto, envolvimento do hipocampo, para a resposta, tá? Esse tipo de intervalo que acontece aqui, se for muito demorado, pode causar uma dificuldade no pareamento da informação. Então, se ele for muito longo, o indivíduo não consegue entender que uma coisa está relacionada com a outra. A gente tem ainda o condicionamento com estímulo simultâneo, o Simultaneous Conditioning Procedure, em que tanto estímulo não condicionado quanto condicionado são apresentados em concomitância. Então, ele não consegue ser preditor. E é muito difícil que o indivíduo aprenda quando os estímulos acontecem ao mesmo tempo. Ele não consegue prever que vai acontecer e poder dar a resposta. Não consegue ter antecipação. E no caso do Backward Conditioning Procedure, o estímulo condicionado vem depois do estímulo não condicionado, ele pode até ter uma concomitância, mas ele vai sempre ser posterior. E nesse caso também o indivíduo não tem uma condição biológica efetiva para ter aprendizagem. Então os dois melhores aqui são A e B, preferencialmente A ou B com um intervalo curto entre o não condicionado e o condicionado. A extinção da resposta pode acontecer ao longo de trials, né? Aquisição e extinção da resposta.